Boa noite, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para fazer a nossa leitura da palavra, para honra e glória do Senhor. Agradecer, por o Senhor ser tão maravilhoso na nossa vida, por a gente ter o privilégio de poder caminhar e na caminhada do nosso dia a dia, nós podermos contar com aquele que é o amado das nossas almas, que deu a sua própria vida por nós, O Senhor Jesus, Ele nos amou tanto, tanto, Deus nos amou tanto, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para que a gente pudesse passar a eternidade com Ele. Então, às vezes a gente sonha com um príncipe no cavalo branco, com as vestes, vindo nos salvar, igual naqueles filmes, onde eles colocam aquela princesa esperando por um príncipe encantado. E quantas vezes eu ouvi da minha mãe, mãe? A senhora me falando, olha, não existe príncipe encantado. É verdade, não existe príncipe encantado, mas existe o cavaleiro do cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele veio para vencer. Em nome de Jesus, ele veio para vencer, E ele deu a sua própria vida por nós. Vocês já sonharam com um amor tão grande que alguém morresse, falasse, eu morro por você, nossa, eu te amo tanto que eu morro por você? Pois é, o Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos passar a eternidade com Ele. Em nome do Senhor Jesus, somos, é tão maravilhoso, meu Deus do céu, tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar lendo aqui Êxodo capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, tá bom, minhas queridas? Então, aliás, perdão, não é Êxodo não, eu tô com o Êxodo na cabeça mesmo, é Levítico, tá? É o livro de Levítico, capítulo 7, 8, 9 e 10. Então eu vou lendo e vou fazendo uma pausa, tá bom? Amo vocês, Deus abençoe, que essa leitura edifique muito as nossas vidas, que o Senhor ele venha falar grandemente aos nossos corações. Eu sei que o livro de Levítico é um livro de leis, onde o Senhor determinava várias circunstâncias, várias situações e como o povo devia se portar diante da santidade de Deus, diante da presença santa, para que eles não fossem assim completamente consumidos pelo Senhor, Mas esse livro trazendo para a nossa vida, para o dia de hoje, quanto ensinamento. Ontem eu estava lendo aquela passagem que fala, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, é a presença de Deus sobre o altar somos nós, entendeu? Então, a presença de Deus, ela não vai se apartar do altar, e o fogo jamais deixará de queimar no altar. É a unção do Senhor dentro de nós, sabe? Então, em nome de Jesus, é tão maravilhoso. Traga, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor que o Senhor traga para as nossas vidas, sabe? O que a palavra tem para cada um de nós, para que nós possamos, assim, ser renovadas, revigoradas com a Tua palavra, porque a nossa esperança, ela sempre, continuamente, ela está no Senhor, ela está em Ti. O que é da nossa vida sem o Senhor? O que é de nós? Nós não sabemos nada, não temos noção de nada, Senhor. Por mais que nós possamos estudar e procurar conhecimento humano, aonde nós vamos ter sabedoria? Meu Deus, se não for a sabedoria do Senhor para nos guiar, para nos fortalecer. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa palavra. O que o Senhor tem para a nossa vida, para os dias de hoje, com essa palavra, que foi escrita há tanto tempo atrás. O Senhor, inspirou esses homens a escrever há tanto tempo atrás, e ela nos edifica tanto, e vai edificar ainda, se o Senhor Jesus não vir nos buscar agora, vai edificar muitas gerações ainda, porque a sua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai até as juntas, as medulas, até a separação do corpo, da alma e do espírito. Então a palavra do Senhor é tremenda, maravilhosa. Então vamos lá, vamos nos alimentar da palavra, Nós já nos alimentamos de alimentos sólidos, nós já comemos, já tomamos café da manhã, já almoçamos, muitas já jantaram, E agora vamos nos alimentar do Senhor, porque é a nossa porção. O Senhor é a nossa porção, para que nós continuemos firmes na presença do Senhor, amém? Firmes e vencedoras, para a honra e glória do Senhor.
Então vamos lá, Levítico capítulo 7. Um negocinho no meu dente. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergerá sobre o altar e em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se prepara na frigideira e na assadeira. Será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de manjares amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Esta é a lei das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, mas a oferta de ação de graças para ela trará bolos asmos amassados com azeite, obreiras asmas untadas com azeite, e bolo de flor de farinha bem amassado com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica, por ação de graça. E de toda a oferta trará um bolo por oferta para o Senhor, que será do sacerdote, que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Seu sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer os seus sacrifícios, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado. E de sua carne, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou qualquer réptil imundo, ou da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, essa pessoa será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, nem a gordura do animal que morre por si mesmo, e a que for dilacerado por feras, dilacerado por feras, podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxe ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer seja sangue de aves ou de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo:
Quem oferecer ao Senhor o sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do sacrifício pacífico. Trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita darás ao sacerdote, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, por sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Levítico capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés. Levítico 8, né, meninas? Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros, os cestos de panhasmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizessem. E fez chegar a Arão e seus filhos, e o lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto, e pôs sobre ele as sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Lhes pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada que o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios com ele, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, cingiu com o cinto, atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou, para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado e dos rins e a sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu excremento queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés.
Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura, a cauda e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreira, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as suas vestes. Disse mais Moisés a Arão e aos seus filhos: Cozei a carne diante da porta da congregação. Disse Moisés a Arão e aos seus filhos: Cozei a carne diante da porta da congregação, e ali comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tendo ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Levítico, capítulo 9. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e os anciões de Israel, e lhes disse a Arão: Toma um bezerro para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito como holocausto. E um boi e um carneiro, por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis?
e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois que Moisés disse isso a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Chegou-se, pois, Arão ao altar e emolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto. E os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as suas pernas, e as queimou sobre o holocausto, no altar. Depois fez chegar a tenda do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto, e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifícios pacíficos, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu. Havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu naquela hora, e morreram ali perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e ao seu filho Eleazer e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que vocês também não venham a morrer. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação,
para que vocês não venham a morrer, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que vocês não venham morrer. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes falou por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eliezer e Itamar, que lhes ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isso é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim não me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e os seus filhos e suas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão como ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Porquanto indignaram-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram. E disse: Por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Então aqui nós acabamos com a leitura de hoje, né? E nós lemos Êxodo, Levítico 7, Levítico 8, Levítico 9 e Levítico 10. Né? E aqui vocês viram que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles foram diante do Senhor fazer algo que o Senhor não tinha pedido para eles, né? O Senhor não tinha pedido que eles fossem lá naquele momento levar, queimar incenso para o Senhor. E aquele incenso também não era um incenso que tinha sido consagrado ao Senhor. Era um incenso estranho. E o Senhor não aceitou essa oferta. E o Senhor os consumiu ali, né? A presença do Senhor os consumiu. Então, também aqui a palavra diz, né, que os sacerdotes, aqueles que estavam sempre na presença do Senhor, eles deviam se procurar, né, se guardar de várias situações, porque o óleo da unção, o óleo do Senhor, a presença do Senhor estava com eles. Então, qualquer situação que eles fizessem que fosse contrário àquilo que agredisse a santidade do Senhor, eles poderiam ser consumidos, eles poderiam vir a morrer. Então Moisés ele faz assim várias, né, explicações para que eles não venham a sucumbir, para que eles não venham a sofrer, que eles não venham até a morrer, como aconteceu com os filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, ficando só o Eleazar e o Itamar, né, para oficiarem como sacerdotes junto com Arão. Então, irmãs, o que é isso trazendo para as nossas vidas? Que a nossa caminhada com o Senhor, ela não precisa ser uma caminhada complicada,
né? E a gente ter assim, voto em cima de voto e fazer várias coisas que às vezes a gente não consegue cumprir, entendeu? Não precisa nada disso. A nossa caminhada com o Senhor é simples. Mas que tudo aquilo que nós venhamos colocar diante do Senhor seja do nosso coração e que a gente tenha certeza que a gente tem condições de estar honrando. Fez um voto que o Senhor honra. Você fez um propósito que o Senhor honra. Você colocou algo diante do Senhor, você falou, Senhor, né, por esta causa, eu vou estar com um propósito assim assado por tantos dias. Honre, irmãs. Honre, porque o Senhor é santo. E o Senhor, ele é muito certo, ele é muito detalhista, ele é muito verdadeiro, ele é perfeito. E se a gente caminhar dessa maneira, apesar de se nós fracassarmos, nós pedirmos perdão, né? E o Senhor, ele é fiel para nos perdoar, porque viu que nós ali acabamos nos complicando, nós não tínhamos noção de que isso ia acontecer e acabamos perdendo o controle. O Senhor nos perdoa. Mas o Senhor se agrada muito quando a gente faz algo e a gente honra, quando a gente leva a sério as coisas do Senhor, quando a gente, sabe, tem a palavra do Senhor aqui, ó, nossa bússola, a gente tem ela como verdadeira e a gente procura isso que a gente lê aqui, trazer para a nossa vida, para a nossa caminhada diária. Com os nossos filhos, com o nosso esposo, com as pessoas que estão perto de nós, né? Com as pessoas que Deus faz com que a gente venha a ter cotidiano, seja no trabalho, seja com cliente, seja, né, aonde for que a gente for, seja no mercado, numa farmácia, que a gente sempre venha agir com seriedade com relação àquilo que nós temos com o Senhor, que é o nosso relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, ele é sério. Ele é um relacionamento para a eternidade. Ele é um relacionamento onde a gente só cresce, só aprende, a gente só absorve, a gente só é abençoada. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, ele tem que ser transparente, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser levado a sério, ele nos traz, não é que ele tem, ele nos traz muita paz, nos traz muito prazer estar na presença do Senhor. Então, irmãs, que a gente venha ter sabedoria para passar esse conhecimento para os nossos filhos também nos dias de hoje, né? Onde muitos trabalham para ridicularizar a palavra. Muitos falam que a palavra foi escrita por homem. Ah, essa palavra foi escrita por homem, lógico. Mas se Deus quisesse ter usado um animal para escrever, Deus pode. Mas Deus quis, né? Deus escolheu o homem, inspirar o homem, fazer o homem ser a habitação do Espírito Santo do Senhor. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. Glória a Deus, porque Deus, ele tem propósitos maravilhosos para nós. A palavra diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E ele fala assim para nós, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que me apraz. Eu amo esse versículo, eu amo essa palavra, eu acredito que ela é verdadeira e eu sei que vocês também acreditam. E como o pastor Beto, né, e outros sempre dizem, a palavra funciona para aquele que crê. Amém, minhas amadas? Que vocês tenham uma excelente noite, em nome do Senhor Jesus, e que amanhã, que é um dia que o Senhor já está preparando, o Senhor já sonhou com esse dia de amanhã para nós, que nós venhamos ser exatamente aquilo que o Senhor tem para cada uma. Que o Senhor cumpra a sua vontade em nós, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E vocês sintam-se amadas e abraçadas pelo nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo para vocês, minhas lindas.